Nesta matéria de hoje, vamos abordar o inquérito 4871, ou o inquérito das fake news, como ficou mais conhecido. Eu busquei essa matéria em um artigo do Dr. Vladimir Passos de Freitas, que é desembargador aposentado, e foi lá no site do Conjur, né? E esse inquérito foi instaurado em 14 de março de 2019 pelo Supremo Tribunal Federal e destinado a investigar a existência de notícias falsas, denúncias caluniosas, ameaças e roubos de publicações sem os devidos direitos autorais, infrações que poderiam aí configurar calúnia, difamação, injúria, tudo isso contra os membros da Suprema Corte e seus familiares. E tendo sido designado para presidir esse inquérito, o digníssimo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, ele não foi sorteado, como normalmente deveria acontecer. Mas, deixando de lado, por enquanto, a questão técnica, esse inquérito tinha um alvo específico? Não tinha? Ou não tem? Não sei se vou chegar a essa conclusão ao final, mas é sobre isso que vamos falar aqui neste canal. Como eu disse, essa matéria será baseada sobre uma análise técnica do Dr. Vladimir Passos de Freitas, aí o desembargador aposentado. Então vamos lá. Então, vamos mexer nesse vespeiro que se encontra quieto? Muito tempo não se ouve falar, né? De vez em quando, aqui, outra ali, mas caiu no esquecimento. É uma pergunta que eu faço a mim mesmo, né? Sobre esse vespeiro. Eu entendo que enquanto tiver aí um pingo de democracia no Brasil, nós temos que discutir, criticar, expor as claras. Se não pudermos falar de assuntos que impactam a vida da sociedade e pela proporção que esse inquérito tem tomado, e na verdade decretar que esse país realmente virou uma ditadura e das piores, né? Em tão pouco tempo. Então, ainda não está na hora da gente escolher esse canto, né? Para ficar quieto, só esperando as coisas piorarem. E espero que não chegue esse dia, né? Eu tento mostrar da minha forma, né, que eu posso aqui. Entendo que no momento estamos passando por uma crise que foi instalada pelo judiciário desde 2019 e que vem se agravando desde então. Feita a análise do referido inquérito dentro do que está estabelecido no sistema de justiça brasileira, portanto, sem nenhum viés, mas vale lembrar que esse inquérito inspirou aí o ministro Marco Aurélio, que deu a alcunha de inquérito do fim do mundo e que também foi a inspiração pela a douta juíza Ludmila Lins Grillo, que escreveu um livro jurídico com o mesmo nome e que pode ter custado a sua carreira de juíza em Minas Gerais, né? E mesmo que aqui
não venhamos falar aí de assunto político, mas, sem sombra de dúvida, esse inquérito valeu como instrumento para um espectro mais à esquerda. Eu acho que até as pessoas de esquerda pode até não falar, mas sabe que aconteceu isso. Esse inquérito nasceu aí fundamentado no artigo 43 do Regimento Interno do STF, que diz que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente desse tribunal instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. O referido artigo, então, pressupõe um fato criminoso dentro das dependências da própria corte, o que lhe atribui a função de investigar, porque, em tese, a corte é a maior interessada em desvendar a ação delituosa e a conhecedora mais próxima dos fatos. Pelas dúvidas que suscita, já que a investigação criminal cabe à Polícia Judiciária e, excepcionalmente, o Ministério Público, o referido artigo sempre foi utilizado para minimizar os esforços, né? Deveria ser assim. Coube, então, ao desembargador Vladimir Passos fazer uma comparação com os regimentos internos dos demais tribunais do país, do sul ao norte, uma vez que há previsões assemelhadas, né, dessas condutas aí inscrita aí nos diversos manuais aí vamos dizer assim, manuais dos tribunais. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no seu regimento interno, prevê uma comissão de segurança, a qual cabe qualquer medida relacionada ao assunto. Por exemplo, magistrado em situação de risco e devendo agir de forma articulada com órgãos policiais. No posto geográfico, o Tribunal de Justiça do Amapá, no artigo 73 do seu regimento interno, dispõe que o presidente instaurará o inquérito, né, se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição ao corregedor. No STF, instaurado o inquérito aí, o que foi em 2019, em razão de uma publicação que afetaria a honra de determinado ministro. Acho que todo mundo sabe qual foi o jornal aí. Eu até estou me esquecendo aqui de qual jornal dos mesmos produtores do Antagonista. Não me lembro. Mas as investigações seguiram no tempo, alcançando aí fatos diversos, como quebra de sigilo bancário e fiscal de empresários que seriam suspeitos de financiar notícias falsas, prisão de deputado federal, né? Suspensão de participação de pessoas nas redes sociais e outras tantas providências que a gente assistiu. O fundamento das investigações, que já duram cerca de 4 anos, basicamente é a ameaça ao STF, aos seus ministros e, mais além, e segundo eles, para proteger o Estado de Direito e a democracia. Como não conhecemos a fundo as razões desse inquérito, vamos supor que existem realmente motivos muito sérios, né? Uma vez que esse inquérito, da forma que está sendo tocado,
foi aceito pelos demais ministros da corte. Mesmo porque eles não seriam loucos a ponto de manter uma aberração tanto tempo, né? O tanto tempo que já vem se tocado isso. Porém, contudo, todavia, né? Abre aspas aí para o doutor Vladimir Passo, né? Daí a adotar-se a tese de que tudo é permitido na defesa do Estado, será adotar-se a conclusão de Maquiavel a quem razões de Estado justificariam, né, qualquer conduta. O risco que se corre, que se assume quando se adota tal posição, é o que os fins justificam os meios e, consequentemente, a partir daí tudo é permitido. Práticas como tortura, as mortes de tal esquadrão no Brasil, que decretava aí nos idos de 1960, ou até mesmo um míssil ou uma ogiva nuclear poderia ser aceitas aí, fecha aspas. Aí o doutor Vladimir faz mais uma viagem na nossa história, né? Cabe registrar que a ameaça ao Estado sempre foi uma preocupação no Brasil. Nos tempos da colônia, as ordenações filipinas, no capítulo 5 e no capítulo 6, previam o crime de lesa majestade. E no título 7, previam aos que falassem mal do rei, que nos casos mais graves, a pena poderia ser até de morte. Era o tempo das devassas, procedimentos de forma ou figura de juízo, muitas vezes sem um alvo certo. Após a proclamação da independência e a Constituição de 1824, o Código Criminal de 1930, no artigo 68, previa para o caso de crime contra a independência ou integridade do Império que a pena poderia ser de prisão perpétua. Na República, o Código Criminal de 1890 especificou aí grande quantidade de crimes contra o Estado, sendo que no artigo 111 estipulou pena de 2 a 4 anos de reclusão aos que se opusessem ao Poder Judiciário. Em 1933, na era Vargas, foi criada a Polícia Política sob o comando aí do temido Filinto Miller, né? Reprimindo com extrema severidade integralistas, comunistas, e reportando-se ao temido Tribunal de Segurança Nacional, típico tribunal de exceção. Estabelecida a democracia em 1946, com a saída de Vargas, uma nova fase de repressão sobreveio aí em 1964, como conta a história aí escrita por aqueles que, entre aspas, foram perseguidos ou vítimas do regime, né? Esse aí o regime militar. E em 1967, então, foi editado o decreto 343, criando novas regras para a chamada segurança nacional. Em 1968, sobreveio a fase mais dura, editado aí o AI-5, em 13 de dezembro, que permitia a prisão de suspeitos de crimes políticos sem direito ao uso de habeas corpus, decretação de perda de cargo público, apreensão de recurso dos cidadãos e outras medidas de força que foram se seguindo aí pelos anos. Em setembro de 1969 entrou então em vigor o Decreto-Lei
898, definindo uma série de crimes contra a segurança nacional, punidos severamente e criando regras processuais com a do artigo 59, que permitia ao encarregado do inquérito decretar prisão do suspeito por até 30 dias, comunicando à autoridade judiciária. O decreto legislativo 898 foi então revogado pela Lei 6.620 de 1978, inspirada na distensão política e esta pela Lei 7.170 de 1983, às vésperas da democratização, né, do país. E este estatuto finalmente foi revogado pela Lei 14.197 de 2021 e abandonou o título de segurança nacional e introduziu o de crimes contra o Estado Democrático de Direito, que agora bastante repetido, né? Repetidas vezes aí para tomar medidas extremas para proteger esse Estado Democrático de Direito, como diz aí. Inserindo no artigo 359, então, o Código Penal diversos fatos típicos destinados à proteção do Estado. Depois dessa passagem histórica, e voltamos então ao inquérito das fake news. Análise, então, baseada no nosso ordenamento jurídico, verificando, para tanto, algumas peculiaridades, tais como eu vou destacar aqui a primeira como sendo aquela do artigo 66 do Regimento Interno do STF, que diz que a distribuição será feita por sorteio ou prevenção mediante sistema informatizado acionado automaticamente em cada classe de processo, no mesmo sentido do artigo 75 do Código de Processo Penal, ele vem definindo isso, né? De forma a não permitir que o processo seja um jogo de cartas marcadas destinado a magistrado com opinião previamente conhecida sobre o caso. E acontece isso? Bom, outra gritante aí que a gente vê que foi alvo de muitos debates, né? Uma vez que o inquérito não contou com o apoio do Ministério Público e requereu o seu arquivamento, né? Mais de uma vez. A primeira dela, inclusive, foi logo após ser instaurado, né? Foi em abril de 2019. Portanto, fica aqui a dúvida sobre a utilidade de uma investigação que, ao final, ela poderá ser arquivada pelo Ministério Público. Estaria sendo estendido, então, esse prazo na intenção de que um novo procurador, né, após ser empossado aí pelo atual presidente, viesse a agir de forma diversa daquele que já até saiu, né? De sua equipe, né? E que daria um outro posicionamento para o não arquivamento. Isso significaria algo totalmente fora do sistema de justiça, ou seja, um inquérito judicial de ofício, com mais de 4 anos de duração, teria certamente de encontro aí o artigo 10 do Código de Processo Penal, que estabelece que são apenas 30 dias para a conclusão dos inquéritos, ainda que tal prazo ele possa ser dilatado. Uma outra peculiaridade é a de que no inquérito o digníssimo ministro Alexandre de Moraes,
já determinou várias medidas coercitivas e sem ouvir sequer a parte interessada. E nem o Ministério Público também me parece que não foi ouvido. Será que isso vem ocorrendo em todos os casos apurados? Se a resposta for negativa, estaremos diante de uma ofensa aos direitos fundamentais da ampla defesa e do devido processo legal, previsto aí no artigo 5º, no inciso 54 e 55 da Constituição Federal. Os advogados dos investigados, né, nesse referido inquérito, em alguns de seus desdobramentos, como os inquéritos dos atos antidemocráticos e das mídias digitais, né, das milícias, mídias digitais, completaram aí 2 anos sem vistas e sem acesso à íntegra dos autos destes processos. A quarta peculiaridade aí diz respeito aí à ausência de informações públicas à sociedade a respeito do que está sendo apurado. É razoável a existência de sigilo para que investigações possam ter sucesso ou nos casos em que essas investigações sejam imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, porém, não é razoável que medidas coercitivas exerçam por tempo indeterminado e não sejam conhecidas as circunstâncias que as tornem necessárias. E da mesma forma, quais as provas existentes? Afinal, o princípio da transparência adotada aí pela Constituição Federal no seu artigo 5º, no inciso 33, né, é um dos grandes avanços na consolidação da cidadania. Por fim, vejo que é extremamente necessário aclarar-se as razões do inquérito instaurado para o resguardo da imagem do STF e a segurança jurídica. Se nada for esclarecido e o inquérito prosseguir sem prazo de conclusão, a própria estrutura do sistema de justiça será posta em dúvida. Na verdade, já foi posta e que vem criando uma insegurança jurídica tamanha, jamais vista no nosso ordenamento jurídico, nesse tempo de vida democrática do Brasil, né? Mas é isso. Ainda que é inconciliável a coexistência entre decisões garantistas, né, que seguidamente reconhecem direitos fundamentais e anulam o processo, é um inquérito que entrariam e talvez contraria aí aquilo que o sistema de justiça teria a adotar, mas este não é o único risco. Acima dele está o fato de que, no futuro, sob a justificativa de razões de Estado, outras medidas, inclusive medidas extremas, né, como estão acontecendo agora, poderão ser tomadas por quem estiver no exercício do poder. E os atingidos poderão ser, desta vez, aquela que outrora, né, se beneficiou dessas medidas. Basta que seja o lado oposto. O único meio disto ser evitado, terminando aqui, né, a nossa pagação aqui no artigo
do Dr. Vladimir. O único meio de que isso seja evitado é a obediência às normas, ainda que por vezes se revele ineficientes, sendo aceitável a incoerência que ora proíbe e ora permite. Então é isso. Ficamos por aqui.